Não adianta a gente querer mascarar o curso. Isso vem do professor, isso vem da coordenação, né? Então, se o professor não entendesse a dificuldade da Jennifer, por exemplo, ele descobriu que ela era tímida pelo contato e falou, não, vamos trabalhar nisso daqui, porque você vai ter que superar isso aqui. E eu imagino a Jennifer, eu acho que nem você se conheceu. Não é verdade? Não, Nem você se conheceu. Você sabia que você teria essa capacidade? Porque eu acredito que você sempre se sentiu uma pessoa muito tímida, sim, que não teria, às vezes, capacidade de chegar num júri e demonstrar. E como que foi isso para você? Eu acredito que, para superar o medo, uma coisa assim que eu coloquei na minha cabeça seria que tipo de defesa eu queria ter se fosse eu que estivesse lá. Então, para superar a minha timidez e o medo de falar em público, eu tive que trabalhar isso. E o professor Wilson me ajudou, a gente até me explicou qual forma que eu poderia expressar melhor o texto que eu tinha elaborado. E foi isso que eu pensei, qual defesa que eu gostaria de ter se fosse eu que estivesse lá. Eu gostaria de ter um defensor acanhado, envergonhado, eu gostaria que tivesse alguém lá lutando por mim de verdade, com toda a garra e toda a força. Então, foi isso que me ajudou muito. Em qual período que você fez esse júri simulado? No 5º período. No 5º período? E você, assim, durante o curso, qual foi a tua maior dificuldade que você diria? Foi isso? Foi essa questão? Foi. Que conseguiu superar, graças a Deus? Sim, sim, graças a Deus. Como que foi esse trabalho? Você fazia, o professor Wilson te instruía em sala, você vinha para o núcleo, você já trabalhava no núcleo já ou não? Eu não lembro, professor. Acho que ainda não, bem no início. Estava bem naquela início. transição ali para começar. E aí a gente fazia ali na sala de audiências, né? Alguns encontros e tal. E a gente simulou, inclusive, algumas vezes a realização do júri. E foi uma vitória, realmente, da Jennifer vencer essa dificuldade. O curso de Direito, ele te desafia das formas mais duras que você pode ser desafiado. E o desafio, para mim, mais forte que o curso proporciona é o desafio de vencer a si mesmo. Né? Esse desafio de você identificar uma carência, superar essa carência, vencendo as dificuldades que você impõe, porque essas são as piores. Os piores obstáculos são aqueles que a gente cria pra gente. Né? Vencer isso, dar esse tombo e ir para cima, é sinal que você não tem limite. Sinal que você pode alcançar aquilo que você planejou. E isso vale para muitas coisas. Professor, eu tenho pouco tempo porque eu trabalho. Durma menos. Durma menos. Professor, eu não posso fazer isso porque eu tenho compromisso. Prioridade. Costumo dizer que prioridade é uma palavra escrita no singular. Então, se você escolheu fazer isso aqui, e isso aqui é a sua opção de mudar de vida, priorize isso aqui. Vai ser difícil? Vai doer? Vai. Mas eu não tenho dúvida que isso aqui vai te dar bons resultados lá na frente. Digo isso em sala de aula. Quem tem aula comigo sabe que eu não faço maquiagem da realidade, da dificuldade que nós enfrentamos, e eu procuro a todo instante preparar e alertar os alunos para essas dificuldades. Então, quem teve aula comigo, não sai achando que está vivendo um mar de rosas. Sai efetivamente preparado para a dificuldade que é o direito na vida real. Não, e é uma forma mesmo de você preparar o aluno para a vida real, exatamente, porque se você maqueia, fala que é um mar de rosas, que vai dar tudo certo. Tende a ser muito pior. Sim, e daí depois o cara se forma, não está preparado para aquilo, o baque é muito maior. A grande possibilidade dele não atuar na área é enorme. Enorme. Né? A primeira dificuldade que aparecer, ele vai querer desistir. Então, é muito importante falar sobre isso, realmente falar dos pontos negativos. Eu acho que para você escolher hoje um curso, você primeiro tem que saber os pontos negativos. Sim. Qualquer curso. Eu acredito que qualquer coisa que você for fazer, você tem que primeiro ver o ponto negativo. Quando o aluno ele chega para mim e fala bem assim, quanto que ganha? Eu quero escolher um curso, mas qual que ganha mais? Eu já falo bem assim, você já sabe no que você vai trabalhar? O porquê que você vai acordar todo dia? Você vai atuar todos os dias nisso? Você vai gostar?
Porque às vezes a pessoa acha que é um mar de rosas mesmo. Ah, acho que a vida é só ganhar dinheiro, né? Realmente as pessoas acham que é só pegar o canudo e sair ser feliz, vou ser rico agora, né? E esquece que existe uma dificuldade por trás. Então não é errado, professor, de forma alguma, de você expressar esse sentimento para os alunos de que realmente é difícil, sim, e que realmente eles vão ter que lidar isso de frente. É uma forma de, cara, o cara vai ser... É igual colocar um escudo aqui, ó, pode vir que eu tô preparado. E acima de tudo, eu acho que gera uma credibilidade para o professor, porque o aluno não é bobo. Nosso aluno aqui, ele é o aluno que trabalha durante o dia, muitas vezes é o aluno que paga a sua própria mensalidade, né? Então eu vejo que essa sinceridade, essa transparência, elas realmente viabilizam um diálogo mais aberto, um diálogo mais verdadeiro. Isso solidifica a relação entre o aluno e o professor. O aluno que vê isso e que realmente quer que a sua vida seja, né, que o seu ganha-pão seja extraído do direito, ele vê isso com bons olhos, eu não tenho dúvida. Não é à toa que a gente tem recebido alunos de outras faculdades dizendo assim: ah, mas eu fiquei tanto tempo na outra faculdade e eu não fiz nenhuma atividade, eu não vi um júri, eu não fui visitar a cadeia. Os nossos alunos aqui, eles vão para a cadeia, eles vão para o júri, eles assistem a audiência, eles simulam a audiência, eles simulam o júri. Então, realmente é um processo de preparação. O aluno que vem aqui, ele vem aqui para ser preparado para viver disso aqui como um bom profissional do direito. E encarando as próprias dificuldades, né? Como Sem a Jennifer, dúvida. se não tivesse, por exemplo, o júri simulado, se você não tivesse ajudado ela nessa questão, qual que era a probabilidade, Jennifer, de você chegar no momento de você se formar e ter confiança em você como você tem hoje de fazer um júri? Eu acredito que a dificuldade seria muito grande. Bem provável que você não ia querer fazer, né? Sim. É a mesma coisa alunos de medicina veterinária. Ah, vou lá, vou cursar medicina veterinária. Vou querer me especializar depois em animal de grande porte, digamos assim. Mas a minha grade ali da minha faculdade é voltado para pet. Você acha que esse cara ele vai se formar, ele vai ter confiança de fazer uma cirurgia no animal de grande porte depois? Não vai. Não vai mesmo. A mesma coisa na agronomia. Se o cara não põe a mão na terra aqui, ó, não faz um dia de campo, não sabe como preparar um solo, não sabe como aplicar uma semente devidamente no solo, o cara não vai querer atuar depois. Então, por isso que a gente vê tantos profissionais hoje que têm várias graduações e que não atuam em nenhuma. E eu falo isso com uma propriedade porque eu já cansei de matricular pessoas que têm 2, 3 graduações e não atuam em nenhuma. Que está buscando ainda uma outra graduação para ver se acha. Porque não teve a possibilidade, às vezes, de fazer a prática e de entender se realmente era aquilo que ele queria. Porque realmente, se a Jennifer, por exemplo, ela continuasse com essa dificuldade, se ela não conseguisse, digamos assim, romper esse desafio com ela mesma, ela ia ter desistido. Ela desistiu e pronto, vou partir para outra. Mas ela nem tinha tentado. Então, essas práticas que hoje a instituição ela possibilita ao aluno, sem sombra de dúvida, é muito importante. Como funciona o núcleo, por exemplo, professor? Nós temos um núcleo de práticas jurídicas. Para que funciona um núcleo de práticas jurídicas? Explica para nós. Bom, o núcleo primeiro é a oportunidade do aluno ter contato com essas questões, né? Uhum. Hoje, vou chutar aí por baixo, 150 processos em andamento. É um volume considerável de trabalho, né? A grande parte desses processos são processos criminais, onde o próprio juiz nos nomeia para fazer o atendimento daquelas pessoas que não podem contratar. Então, qual é o papel do núcleo? Nós pegamos esse processo e fazemos o atendimento, desempenhando uma função social aí da faculdade. Atuamos ali, fazemos as audiências, fazemos as petições, e quem elabora tudo isso são os alunos. É o aluno que está vendo a audiência, é o aluno que está peticionando, é o aluno que está identificando qual é o prazo. Eu coloco os alunos para fazer o cumprimento do prazo, para que eles tenham contato com o sistema. Então, o aluno desempenha efetivamente tudo aquilo que o advogado faz. Então, quando o aluno sair daqui da faculdade, isso para ele não é uma surpresa. Nenhuma novidade. Novidade nenhuma. Ele sabe mexer no sistema, ele sabe como cumprir um prazo,
ele sabe como fazer uma audiência, ele sabe quando pedir uma revogação de prisão preventiva. Às vezes até o feeling, Mayara, que a gente demora anos, eu procuro passar para o aluno. Uma fala do juiz, esses dias, né, aconteceu lá numa audiência, eu mutei o som para que eles não me ouvissem e disse para o Adriano, eu falei, Adriano, a juíza queria soltar e não deu outra. Eu peticionei no dia seguinte e o juiz acolheu o pedido e mandou revogar a prisão do cidadão. Então, coisas que a gente aprende com a prática, com a vivência, tudo isso eu passo para o aluno.